pronto e checado. Pronto pra decolagem. No ar para motor. Voe você também. E aí, pilotada? Rapaz, essa é a grande pergunta, né? Muita gente tem dúvida na hora de fazer a compra do reserva. Tem muita gente que escolhe um por conta disso, escolhe outro por conta daquilo. Uns falam que é errado de um jeito, outros falam que é certo do outro jeito, enfim. A verdade é que não existe o certo e não existe o errado, né? Existe o que é aplicado para cada tipo de situação. É isso que a gente vai ver, por exemplo. A gente tem o frontal, vou falar aqui os pontos positivos e negativos de utilizar um paraquedas reserva frontal. E a gente tem o paraquedas reserva lateral. Também vou falar os pontos positivos e negativos de você utilizar esse reserva lateral. Será que compensa usar o lateral? Será que compensa usar o frontal? Então vamos lá, vou mostrando com mais detalhes aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho do reserva frontal. O reserva frontal nada mais é do que você utilizar ele aqui na parte da frente. Esse daqui não é propriamente dito um reserva, ele é um porta-instrumento, mas ele está aqui basicamente na função de reserva para me explicar aqui para vocês. Frontal, o que é? É o reserva que você utiliza ele aqui na frente. Quais são os pontos positivos? O positivo é que normalmente, tá? Todo reserva frontal ele já tem ali um porta-instrumento, então você consegue colocar toda a instrumentação se você vai fazer uns voos longos aqui na frente, você consegue colocar um GPS, um telefone, então você tem uma instrumentação aqui na frente e funciona basicamente como se fosse um painel. Um outro ponto positivo também é que você consegue fazer, em uma emergência, você vai fazer o lançamento do reserva para qualquer um dos lados, a mão que você tiver mais desocupada, mais tranquila, você vai fazer o lançamento. Imaginamos que durante o lançamento, tá, o equipamento esteja inclinado para esse lado, né? Então a gente sempre lança o reserva, obviamente, para o lado que está mais alto, né? Se você não vai lançar aqui para baixo. Então você utilizaria, por exemplo, nesse caso aqui, a sua mão esquerda, né, para você fazer o lançamento. Você lançaria ele para cá, utilizando essa outra mão, né? Eu lançaria ele para esse lado. Se ele estivesse tombando, obviamente, para o lado esquerdo, né, para esse lado aqui, você lançaria ele com a mão direita, né? Ou seja, você lançaria ele para aquele lado, se livrando ele das duas linhas. Então, você consegue fazer o lançamento com muito mais facilidade nos dois lados, né? Tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, são essas duas vantagens que tem no reserva frontal. Pontos negativos, aí é onde entra. O ponto negativo desse reserva, o que acontece? O primeiro deles, ele é um pouquinho mais chato para você ficar conectando e desconectando. Por quê? Você tem que basicamente vestir o equipamento. Além de você colocar a selete, você vestir a selete, você vai precisar também colocar o reserva aqui, né? Então você vai precisar colocar ele e tudo mais bonitinho para você colocar. Então é um item a mais que você precisa checar no momento de você fazer a conexão, né? Primeiro você precisa checar as cintas ali e tudo mais. Aí segundo, né, é um item a mais que você precisa, que é colocar o reserva frontal. Ou seja, isso te implica também em vários outros fatores. Por exemplo, é o que é o mais comum em uma emergência, né? Por exemplo, se você está numa emergência, que seja um pouso forçado ali. Recentemente agora a gente teve um problema de um rapaz que pegou fogo no equipamento dele. É uma longa história, eu vou até fazer um vídeo falando um pouquinho sobre isso daí. Então ele teve que desconectar rápido. E isso significa que é uma coisa a mais ali para ele se desconectar. Se ele tivesse, não sei se ele estava com reserva ou não, mas era uma coisa a mais para ele se desconectar em uma emergência. Não só fogo, mas por exemplo, o cara tá voando, faz um enrosco aí em rede elétrica e tudo mais, ele precisa se desconectar rápido, então é um item a mais para ele poder se desconectar. E o pior de tudo, né, galera, é um pouso na água. Então assim, eu acho que todos esses pontos, o que é mais complicado é um pouso de emergência na água. Se o piloto vai fazer um pouso de emergência na água, se torna muito mais complicado para ele se desconectar na água do que, por exemplo, se ele não tivesse nada aqui, né? Então assim,
é muito mais complicado fazer um pouso de emergência na água utilizando o paraquedas frontal, tá? Porque você tem o paraquedas para arrancar, você tem as fitas da cintura, você tem as fitas da perna, então se torna bem... E ainda tem o peitoral aqui, então você tem muita coisa aí para se arrancar, você utilizando ali um reserva... Eita, um reserva frontal. Então esses são pontos positivos e negativos de utilizar um reserva frontal. Agora eu vou falar dos pontos positivos e negativos de utilizar o reserva lateral, que é esse daqui. Primeiro ponto, obviamente, positivo é que você não tem nada aqui na frente para você se preocupar, principalmente na hora de você fazer uma conexão ou desconexão. Então é muito mais fácil, ele fica aqui guardadinho aqui na lateral, você não tem esse problema de estar colocando e tirando no momento ali de você fazer as conexões ali do equipamento. Então esse é um dos pontos positivos cruciais para o paraquedas lateral, tá? O outro ponto positivo também é que você, dependendo do local que você coloca ele já até ajuda também na questão do torque do motor, né? Lembra que o motor vai para um lado, aquela coisa toda, você coloca mais peso de um lado, você obviamente está eliminando aí a questão do torque também do motor. Agora a gente vai para os pontos negativos de se utilizar o lateral, tá? O primeiro ponto lateral de utilizar, que não é tão importante assim para mim no meu caso, é a questão da instrumentação. Você não tem ali um porta-instrumento, você não tem como colocar nada ali na frente, porque obviamente você não tem nada. A outra questão também é sobre o lançamento do reserva. Então no momento de você fazer um lançamento de um reserva em uma emergência, o lateral você vai ter mais facilidade para um lado do que para o outro, tá? Ao contrário do paraquedas do frontal, né? O frontal você basicamente consegue lançar tanto para um lado quanto para o outro. Então você não tem tanta dificuldade assim. Agora no lateral você ter mais facilidade de lançar ele para o lado que ele está. Imagina que o equipamento está tombado aqui para esse lado, você vai precisar lançar para cá, você lança com mais facilidade, para o lado mais alto. Agora se for o lado oposto, vai ser muito mais complicado você lançar para aquele lado. Então é um dos pontos negativos que tem do lateral. O que eu acho, qual que é o melhor, levando em consideração todos esses pontos? É como eu falei para vocês, tudo vai depender da aplicabilidade de cada reserva. Eu, por exemplo, por muito tempo, eu sempre utilizei o frontal. Não pelo fato da instrumentação, mas sim por conta de ficar mais fácil para fazer o lançamento e tudo mais. Mas no decorrer do tempo, né, a gente vai adquirindo experiência e a gente vai observando muita coisa. E uma das coisas que eu observei, principalmente a gente que voa na Amazônia, voa em lugares que tem bastante água, a gente vê que a probabilidade da gente fazer um lançamento de reserva é basicamente que zero comparado com um pouso de emergência na água. Então é muito mais suscetível, eu fico muito mais suscetível a fazer um pouso de emergência na água do que eu fazer um lançamento de reserva. A gente vê que basicamente lançar um paraquedas reserva no paramotor é muito difícil, é muito raro acontecer. Óbvio, né? Não por isso que a gente não vai utilizar, a gente precisa utilizar. Mas, né, dentre todas essas situações, eu prefiro utilizar o lateral por conta disso daí. É muito mais fácil, obviamente, muito mais suscetível a fazer um pouso de emergência na água. Não só na água também, você precisa desvencilhar aí por uma emergência. De repente você vai pousar em um local que você precisa sair rápido aí. Então é muito mais dificultoso, né? Você tirar ali todas as conexões do paraquedas frontal quanto a essa parte, né? E obviamente no meu caso, eu não me importo muito em abrir mão de porta-instrumento, aquela coisa toda. Por isso que hoje eu prefiro utilizar o reserva lateral do que o frontal dentre essas situações. Agora, se eu não voasse em locais com muita água, com bastante água, talvez aí eu utilizaria o frontal. Se eu voasse, por exemplo, num local que eu visse que era muito mais suscetível a lançar um reserva, por exemplo, eu vou em um lugar muito montanhoso, onde eu tenho bastante a probabilidade aí de entrar no rotor, levar uma fechada assimétrica, cara, com certeza eu ia utilizar o reserva lateral, o reserva frontal, ou se eu precisasse utilizar o reserva, deixasse ainda o reserva lateral, eu colocaria dois laterais, um do lado esquerdo, outro do lado direito, que daí eu também teria uma redundância, né? Isso também é até uma tática que os pilotos que fazem acrobacia utilizam, né? Basicamente dois reservas. Então, se você não utiliza, né, é até importante você saber disso, né? O piloto que faz a acrobacia utilizar dois reservas, um lateral esquerdo e um lateral direito, para você obviamente aí ter uma redundância, né? Porque às vezes você numa acrobacia aí você pode lançar
um reserva ele enroscar lá na asa, então é bem mais complicado quanto a isso. Mas enfim, pessoal, deixando a minha opinião, como eu falei para vocês, se eu tiver num local que eu vou muito sobre a água, eu sempre vou utilizar um reserva lateral. Agora, se eu tiver um lugar muito montanhoso, num lugar que eu vejo que a probabilidade de eu fazer, de levar um fechamento de asa, de eu precisar lançar o reserva, não que a gente só lança o reserva num fechamento de asa, não, pode ter uma pane estrutural e você vai precisar lançar o reserva, mas a gente sabe que a probabilidade de você lançar um reserva por conta dessas situações é um pouco menor, então eu preferia utilizar aqui o reserva lateral comparado a essas questões, tá? Como eu disse para vocês, utilizei muito tempo paraquedas reserva frontal, tá? Mas como eu falei para vocês, só os tolos não mudam de opinião. A gente vai mudando de opinião porque a gente vai vendo quanto a essa questão. Beleza, pilotada? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo os containers e o próximo vídeo a gente vai fazer também sobre reserva. A gente vai fazer falando da instalação do reserva, tanto ele lateral quanto ele frontal, para vocês entenderem. Tem muita gente que tem dificuldade, já vi instrutores, infelizmente, fazer a instalação do reserva errada. É muito simples de você fazer a instalação no reserva, mas tem uns detalhezinhos que você precisa muito levar em consideração. Vou fazer o próximo vídeo, talvez eu já deixar no card ele aqui quando ele estiver pronto. E ó, visita lá a nossa lojinha, tem a lojinha do canal, tem a lojinha da Noar mesmo, faz o orçamento de equipamento. Vou deixar aqui o link também dos reserva, tanto frontal quanto lateral, basicamente não tem alteração de preço. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo que nos ajuda, beleza? Valeu!